Bom, pessoal, o assunto aí, né, da semana é a fala, né, as falas do professor doutor Salomão Schwartzman, né, no Roda Viva. E muita gente está brava, né, com o que ele falou, e eu gostaria de dar minha visão sobre médico e pediatra e sobre pai de autista em relação a isso. Primeira coisa, de maneira alguma eu vou negar aqui o conhecimento do Dr. Salomão, tá? Ele é um médico renomado na área e eu inclusive tenho aqui, ó, o livro dele sobre autismo, tá? Um livro que aprendi muito com esse livro, acho que é uma edição bem antiguinha já, tá? Mas só para mostrar que sim, ele é uma pessoa com muito conhecimento na área, mas eu acho que o problema que aconteceu ali não está relacionado ao conhecimento dele sobre autismo, mas sobre a forma de comunicação. E que, na minha opinião, realmente foi uma forma não irresponsável, mas foi uma fala infeliz, uma fala mal colocada, né? A forma de comunicar foi muito ruim. Em duas coisas especiais, né? A primeira coisa foi quando ele fala do número, né? Que o número de pacientes autistas tem aumentado muito. E assim, porque realmente os critérios mudaram muito. Mas, mesmo para os casos com grau de suporte 1, a gente tem critérios para isso. Então, como ele fala que depende muito até do humor do médico no dia, isso assim é uma fala errada, gente. Tá? Eu entendo que, coloquialmente ou simplificando, eu até entendo o que ele quis dizer, mas ele está falando sobre o quê? Sobre medicina mal praticada. Tá? E eu acho que isso não ficou claro para o público em geral. A gente não pode colocar na conta dos pacientes, na conta da condição em si, aquilo que é medicina mal feita, né? Eu acho que não é justo, não é correto a gente fazer isso. E sim, isso que ele falou muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, é fruto de medicina mal feita, tá? Porque a gente tem critérios específicos. O cara tá de bom humor ou de mau humor influenciar no diagnóstico dele, isso não é medicina bem feita, isso não é medicina, é qualquer coisa menos medicina, muito menos medicina baseada em evidências. Então acho que essa foi uma fala muito infeliz, tá? Apesar de que eu como médico entendi o que ele quis dizer, mas ali ele não estava para uma plateia de médicos, ele estava falando para o Brasil inteiro. Então, acho que isso requer certos cuidados, obviamente. E uma outra coisa que eu achei muito triste também, né, quando ele falou porque tem, né, por aí deve ter pessoas de nível 1 que se fazem, né, como um paciente com grau de suporte 1 para desfrutar de certos benefícios, né. E isso eu achei muito infeliz. E foi não só infeliz, como foi desrespeitoso também. Porque assim, gente, você falar que a diferença de um paciente autista com nível de suporte 1 e um cara esquisito é muito pouco, que ele mesmo, né, tinha algumas características, assim, gente, essa definição está errada, tá? Como eu disse, a gente tem critérios específicos, e a gente tem coisas que precisam ser preenchidas, então a diferença não é tão pequena assim. Talvez ele, por ser uma pessoa que acaba lidando no dia a dia com pacientes assim, de um poder aquisitivo, né, e de um letramento maior, que tem recursos financeiros, né, e recursos de maneira geral muito bons de acesso a serviços de saúde de qualidade, sim, porque se você pegar um paciente com nível de suporte 1, diagnóstico precoce, que recebeu uma boa condução terapêutica, né, recebeu uma terapia ali, uma intervenção intensiva e de qualidade, sim, ele realmente assim, vai ter uma vida muito próxima do normal.
Mas essa não é a realidade, gente, de 95% do nosso país, né? E ainda assim, esses pacientes nível 1 são pacientes que eles têm dificuldade, eles sofrem, eles têm uma série de dificuldades de se ajustar. Obviamente que uma pessoa com maior capacidade financeira e de acesso a recursos de saúde vai ter uma dificuldade menor, tá? Mas eu acho que no Brasil essa generalização ela é muito perigosa. Mas falando sobre essa questão, né, que por aí deve ter pacientes, né, que se fazem de nível 1. Primeiro, esse paciente não é para ter diagnóstico. Segundo, uma pessoa que acha que tem que faz o tal do autodiagnóstico. Gente, não vou nem falar porque isso não existe, tá? Diagnóstico médico e ponto final, tá? Feito por um médico de maneira assim adequada, tá? Isso é diagnóstico. A pessoa autodiagnóstico porque viu um vídeo de TikTok, ou porque acha, ou porque alguém falou, isso não é diagnóstico, tá? Isso não entra na conta do médico, não deveria entrar na conta do médico. Agora, agora o que eu me pergunto, e eu entendo, tá? Eu como pai, eu entendo a revolta de muitas pessoas com essa fala dele, é o seguinte: que benefícios? Tá? A pessoa, ela está simulando uma condição ou alegando ter uma condição, buscando quais benefícios? O benefício de ter dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, o benefício de ter a dificuldade de arranjar uma vaga para o filho dele na escola, né? O benefício de ter dificuldade de ter acesso a várias coisas, ou dos outros olhando para você na fila do supermercado, né, porque você tem uma deficiência invisível, ou porque você está tendo um comportamento um pouco diferente em público. Eu não entendo que benefícios é esse que ele está se referindo, né? Porque assim, gente, eu não acho que faz muito sentido para uma pessoa psicologicamente normal, a não ser que essa pessoa tenha outros problemas aí, né? Problemas de ordem de sanidade mesmo. Eu não acho que uma pessoa vai alegar ter uma condição ou vai simular uma condição para ter uma vaga de estacionamento mais perto da porta no shopping ou para ter acesso à fila especial no supermercado, né? Até porque a fila especial do supermercado às vezes é mais demorada do que a fila normal. Então, assim, realmente eu não tenho como concordar. E, assim, a gente que é pai, né, de autista, que é pai, avó, tio, irmão, a gente sabe a dificuldade, assim, que essas pessoas têm no dia a dia, e todas as dificuldades que a gente tem no dia a dia. E aí a gente ouvir uma fala dessa, assim, é muito frustrante, assim, é revoltante. Porque a gente que vive isso todo dia, que não está no mundo das ideias, que não está no mundo do diagnóstico, que está na vida real ali do autista no dia a dia, e eu como vivo os dois lados, o lado do médico e o lado do familiar, é revoltante, gente, assim, causa revolta. E se você acha que as pessoas se incomodam com tudo, as pessoas se revoltam, porque pai e mãe de autista se revolta com tudo. Não é que a gente se revolta com tudo, gente. É que o nosso dia a dia, a gente vive isso todo dia. Todo dia a gente vive a angústia se seu filho vai sofrer bullying na escola. Todo dia você vive a angústia de seu filho não vai ter uma crise na rua, na fila do supermercado. Todo dia, todo ano, toda vez que o seu filho passa de uma fase escolar para outra, que você precisa procurar uma escola, é a angústia de você ter a sua vaga recusada. Ronaldo, mas tem lei para isso. Galera, Brasil, né? Eu já passei por isso. Eu que tenho uma condição socioeconômica boa, que sou uma pessoa privilegiada em vários aspectos, que tenho conhecimento da lei e tudo mais, eu já passei por isso. Então, é por isso que a gente se revolta, porque a gente vive isso no dia a dia. Aí quando a gente ouve um cara renomado, autor de livro, e eu não tô pichando o cara, eu aprendi muito com ele, certo? Aprendi muito com o que ele escreve.
mas com uma pessoa de renome joga uma frase dessa assim, cara, é triste, é revoltante. Então eu entendo, assim, e se você não é parente, eu quero que você não é autista ou parente autista, entenda por que as pessoas se revoltam tanto, tá? Porque para você pode ser só uma discussão, para a gente é o nosso dia a dia, correto? Então, eu acho que dessa história o que fica, gente, não é, o que é importante não é a fala do Dr. José Salomão, não é, nossa, o furor de internet, mas o que fica aqui, precisa ser pensado, é o seguinte, o quanto essa história de redes sociais e as pessoas ficarem achando que tem isso ou que tem aquilo porque vê um vídeo ou outro, porque lê um texto ou outro, como isso é ruim. Então, esse papel nocivo das redes sociais, a qualidade do atendimento médico no Brasil, porque a questão, e eu não estou falando que isso não acontece, porque isso acontece, a questão do humor do cara influenciar em relação ao diagnóstico dele, isso não deveria acontecer, tá? Porque isso não é boa medicina. E, principalmente, todas as dificuldades que, apesar das leis e das evoluções que temos tido na última década, não vou falar que a gente não evoluiu nesse ponto, evoluiu, mas que ainda assim, como é difícil a vida do autista e dos pais do autistas, o acesso a um serviço de saúde, uma atenção de saúde de qualidade, a aceitação social, porque falar na internet que eu apoio o autismo é lindo. Toda eleição, esse ano a gente tem eleição, toda eleição tem 500 mil aí candidatos, que é o candidato do autista, e cadê isso virando evolução? Cadê isso virando fato na vida das pessoas, tá? Porque vamos lembrar o seguinte, gente, se hoje a gente tem muita criança autista, amanhã a gente vai ter muito adulto autista. E assim, gente, a gente sempre teve. Só que essas pessoas viviam escondidas. Eu, quando eu era criança, onde eu cresci na freguesia do Ó, tinha ali criança autista na rua que eu morava, mas essas crianças viviam escondidas. Hoje é uma população que ela está deixando de ser mais escondida, elas estão indo para o diagnóstico, estão recebendo o diagnóstico. Então foi algo que sempre teve, só que hoje está aparecendo. Só que assim, está aparecendo e está virando palco para muita gente, para um, para outro, para político, para influencer, tá? E a massa, a grande massa? No que a gente está evoluindo em relação a essa grande massa, tá? A qualidade de atendimento, a conscientização social e tudo mais, tá? Então fica aí a reflexão para vocês, tá? Em relação a isso, sobre o que é importante nessa discussão, tá? E vamos nos conscientizar e nos tornar cada vez aí, né, mais conscientes e mais sábios no que diz respeito a essa discussão aí, tá certo?